Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Gostaria que você colocasse de pé neste momento. Aleluias. Quantos vieram aqui hoje para ouvir a palavra de Deus? Eu creio que Deus tem uma palavra hoje para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de te adorar, Pai. E te pedimos, Pai, que nesta noite fale conosco, fale o nosso coração, porque entendemos, Pai, que a Tua palavra, ela é poderosa para mudar a nossa vida. A Tua palavra, Pai, ela é poderosa para libertar. A Tua palavra, Pai, é poderosa para curar, Pai. Não se trata da minha palavra, mas se trata da palavra do Senhor, Pai. Se o Senhor não falar, Pai, a minha palavra aqui não tem validade nenhuma, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, aviva. Nós te pedimos, Pai, traga aqui nesta noite a Tua revelação. Comunica com a gente, Pai, a Tua vontade. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que já está estabelecido. Nos dê aqui, meu Pai, nesta noite uma direção do Senhor, Pai. Porque nós necessitamos, Pai. Nós precisamos, Pai, de uma palavra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de 25. Segunda Crônicas, capítulo de 25, versículo de número 1. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Jesus. E assim diz então na palavra de Deus: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governar durante 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Jeodã e era de cidade de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto, agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob o seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como o Eterno, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e dividiu conforme as suas famílias. Nomeou comandantes de 1000 e chefes de 100 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente de 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: ó rei, não deixe o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, e isto é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que será fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou o homem de Deus: mas, sendo assim, o que se fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Amém? Pode se assentar, fique à vontade.
A Bíblia conta aqui a história do rei Amazias. E o nome Amazias significa a força de Deus. Esse rei, ele andava nos caminhos do Senhor. E a Bíblia aqui destaca que ele estava fazendo o que era reto, fazendo o que era agradável, mas, porém, ele não estava fazendo com toda sinceridade de coração. Ele não estava buscando o Senhor com todo o seu coração. E aqui na palavra de Deus, a gente aprende 3 princípios essenciais. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer aquilo que é reto diante dos olhos de Deus. A segunda coisa que nós precisamos também fazer é agradar o Senhor. Mas a terceira coisa que nós devemos fazer, e é uma das coisas principais, que é fazer de todo o nosso coração. Nós precisamos fazer com todo o nosso coração. A Bíblia diz que quando a gente buscar o Senhor, a gente deve buscar o Senhor com todo o nosso coração. A Bíblia também vai falar que quando o primeiro mandamento é amar o Senhor e de todo o nosso coração. Então, para me relacionar com Deus, para me viver uma vida com Deus, eu tenho que me relacionar com todo o meu coração. Eu tenho que colocar toda a sinceridade. Eu preciso ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento fiel, e não um relacionamento onde eu vou esconder os meus pecados, as minhas mazelas, ou as minhas más atitudes, ou os pensamentos. E a Bíblia aqui diz que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer também que tudo quanto fizer, fazei de todo o vosso coração. Mateus 6,33 vai dizer que precisamos buscar o Senhor, que precisamos buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E é interessante que hoje a gente está vivendo mais pelos acréscimos do que buscar o reino de Deus. Esses dias eu vi um pastor dizendo o seguinte, que um jogo de futebol, ele tem 90 minutos, e quando dá os acréscimos, o tempo do acréscimo é inferior do que o jogo da partida. Ou seja, o tempo da partida é muito maior do que os acréscimos. Então a gente precisa também entender isso, a buscar o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E não buscar apenas os acréscimos, não buscar o Senhor apenas por conta das coisas que vão ser nos acrescentadas, mas buscar o Senhor por aquilo que Ele é, por quem Ele é. É isso que nós precisamos entender. Em João 14,15 também vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E amar a Deus não é só sentimento, é obedecer e ouvir e praticar a palavra de Deus. É uma das formas que eu manifesto o meu amor por Deus. Não é através apenas de sentimentos, não é através apenas de canções, de músicas ou de adorações, mas é também lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos. E a Bíblia diz que Amazias era um homem correto, mas não era um homem completo. Amazias, ele era um homem totalmente dedicado. O rei Amazias era um homem totalmente organizado. Para vocês terem uma ideia, quando Amazias assume o seu reino, quando Amazias ele assume ali a sua liderança, o reino de Judá, estava completamente destruído por conta dos atos inconsequentes do seu pai. Para quem não sabe, o pai de Amazias, Joás, o rei Joás, ele mandou matar o profeta Zacarias, porque não gostou da palavra do profeta. E
E Joás, ele fez vários atos, várias coisas que desagradou a Deus, mas o seu começo foi muito parecido com o do seu filho também. Ele fazia o que era reto, ele fazia o que era agradável diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Amazias era um cara que obedecia a palavra de Deus. Ele era um cara que conhecia, era um rei que conhecia e obedecia completamente a palavra de Deus. Quando Amazias, ele vai matar ali os homens que assassinaram o seu pai, quando o seu pai foi deixado gravemente ferido e foi levado para o palácio, a Bíblia diz que Amazias chega, mata esses homens, mas porém poupa a vida dos filhos, porque estava escrito aqui: os pais não morrerão em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a própria vida o próprio erro. Então Amazias era um cara organizado, era um cara que obedecia a palavra de Deus, que se atentava à palavra de Deus, porém era um cara que também não fazia de todo o coração. Mas aonde que Amazias errou? E aonde começou a queda desse rei? Vamos lá. Amazias, ele formou um exército de 300 mil guerreiros, e a Bíblia vai dizer aqui que ele teve um probleminha. Ele fez algo aqui que não era da vontade de Deus. Ele contratou 100 mil homens, 100 mil guerreiros, 100 mil guerreiros valentes de Israel. E naquele tempo, Israel não estava muito bem com Deus. Israel não estava numa comunhão com o Senhor. Israel havia abandonado o Senhor. Então Deus não estava com Israel. E muitas das vezes a gente tem feito isso também na nossa vida, sabe? Porque muitas das vezes Deus já nos deu a ferramenta, Deus já nos deu as coisas certas para a gente lutar, para a gente guerrear, mas a gente quer sempre algo a mais. A gente às vezes é como esse rei, quer depender de estruturas, quer depender de situações, de circunstâncias, de recursos, e não queremos fazer as coisas do jeito que Deus estabeleceu para nós mesmos. Então nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos depender do Senhor. E aqui esse rei, ele começa a passar a não depender mais do Senhor, porque agora ele está dependendo desses 100 mil soldados, desses 100 mil guerreiros que ele contratou. E esse não era o plano de Deus. Mas Deus alertou esse rei. E é interessante isso, que Deus, ele tem misericórdia da gente. E todas as vezes que a gente está prestes a cometer um erro, todas as vezes que a gente está prestes a fazer algo que o Senhor não vai se agradar, o Espírito Santo de Deus, ele comunica com a gente, ele fala com a gente. E aqui, para o rei Amazias, Deus envia um profeta. E esse profeta aqui não fala o nome, mas muitos vão dizer que é Amós. Não Amós, o profeta que escreveu um livro aqui da Bíblia, não, mas Amós, pai de Isaías. E esse profeta é enviado até Amazias. E ele diz para Amazias: se você fazer desse jeito, você vai ser derrotado. Se você depender desses homens, você vai ser derrotado. Então o conselho do profeta, do homem de Deus, foi que Deus não estava com o exército de Israel, e Deus não ia dar a ele a vitória. Contudo, se julgas, serás fortalecido para a guerra. Desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair. Sabe, irmãos, a gente aprende aqui uma coisa que a gente deve aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Deus tem todo o poder para nos dar a vitória que nós precisamos. Deus tem todo o poder para isso. Sabe, às vezes a gente está olhando as circunstâncias, às vezes a gente está olhando o que está acontecendo no mundo, às vezes a gente está olhando os sinais, o noticiário,
as notícias, e isso causa uma preocupação. Isso pode causar algum tipo de ansiedade em nós, devido às más notícias que temos ouvido. Isso pode causar medo dentro de você. Sabe, mas aqui nesse texto, eu acho que a grande ênfase aqui é a gente aprender a depender do Senhor. Sabe, a não depender de recursos, de situações, de estruturas ou de homens algum, ou de exército algum, mas dependermos do Senhor. E aqui nesse texto, eu aprendo muito isso, porque Deus, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas o que nós precisamos. A palavra de Deus vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Só que muitas das vezes por causa do medo, muitas das vezes por causa de algumas circunstâncias, a gente pode até pensar: e se Deus não fizer? E se Deus não garantir? E se Deus não for comigo? E se eu não tiver o dinheiro amanhã para pagar a minha boleta, como é que vai ser? E se eu não tiver o dinheiro amanhã para comprar comida para os meus filhos, como é que vai ser? Aí a gente quer agir pelas nossas próprias forças. É nessa hora que a gente começa a tomar atitudes e ser como Amazias, tomar atitudes com a nossa própria força. É nessa hora que a gente começa, é tomado pelo desespero. E nessa hora então a gente não está crendo, confiando e dependendo do Senhor. Eu não estou dizendo que você deve ficar parado, não é isso. A fé, ela precisa de ação, a gente precisa agir, mas dentro de uma direção do Senhor. E uma coisa que eu aprendi em toda a minha vida é que para mim ter uma direção do Senhor, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor. Eu preciso ser reto diante dos olhos de Deus. Eu preciso fazer o que é agradável. Eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração, porque se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, eu vou encontrar Ele. A palavra de Deus vai dizer que quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, a minha vida, ela é endireitada. A palavra também vai dizer que eu devo me deleitar no Senhor, que eu devo me alegrar no Senhor, e Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. E aqui eu aprendo que não é errado a gente ter desejos. E a palavra de Deus também fala que Deus, Ele opera dentro de nós tanto o querer e tanto o efetuar. Mas eu acredito que o maior desejo do cristão deve ser amar a Deus, deve ser ter a presença de Deus consigo mesmo, porque a presença de Deus é o que basta para o cristão. A presença de Deus é o que nos alimenta, a presença de Deus é o que nos fortalece, a presença de Deus é o que nos vai trazer o sentido para a nossa vida. Porque se você não tiver a presença de Deus, você está errado, você pode ir embora. Se a presença de Deus não estiver com você, a vida não faz sentido. Sabe, irmãos, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu passei uma situação muito difícil na minha vida. E eu achava que era o meu fim. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. E dentro do meu coração, a única coisa que eu pensava era em desistir, era em parar, era em me isolar. Eu fui tomado por um sentimento, por uma dor, por algo que inexplicável. E certo dia eu estava conversando com um homem de Deus, e esse homem falou para mim: olha, Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. E você sabe desse projeto, você tem conhecimento desse projeto. Mas enquanto não houver um alinhamento dentro da sua casa, um alinhamento dentro de você, você não vai viver o projeto que Deus tem para a sua vida. Irmão, passado o tempo, eu não me atentei para aquilo que esse homem tinha falado.
continuei fazendo as mesmas coisas, vivendo da mesma forma, vivendo praticamente ali no automático, entendendo que a minha função, o meu papel era o quê? Prover. Era prover dentro da minha casa, era buscar. E às vezes vinha na igreja, fazia as coisas e continuar vivendo ali naquele ativismo, naquele modo ali operante. E certo tempo, quando as coisas começam a piorar um pouco, esse sentimento ele começa a ficar mais forte dentro de mim. Então eu ouço uma palavra do Senhor dizendo para mim que esse sentimento que Deus colocou dentro de mim, que era para mim poder parar, porque Deus não está importando com aquilo que a gente pode fazer por Ele, que para Ele o que eu podia fazer é muito pouco, que Ele estava mais preocupado com a minha vida, com o meu coração, com quem eu estava me tornando, do que aquilo que eu estava fazendo. E muitas das vezes a gente está preocupado em fazer, em ser, em querer coisas, mas Deus está dizendo: calma, meu filho, eu estou preocupado com o teu coração. Eu não quero que você vá acelerado, porque para Deus não importa o tempo. Em Deus a gente precisa ter constância. Você não precisa acelerar as coisas, você não precisa que as coisas aconteçam muito rápido, mas isso é uma mania que nós temos, que as coisas vêm a acontecer rápido demais, e muitas das vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. É aí que a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Mas quando a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, a tendência é que a gente caia. A tendência é que a gente sofra uma derrota na nossa vida. Porque Deus não nos chamou para vivermos uma vida do nosso jeito. Porque senão Ele não tinha deixado aqui a palavra dEle para a gente poder obedecer. Porque senão Ele não tinha deixado aqui os seus mandamentos, as suas instruções. Então a gente tem essa tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. Sabe, mas muitas das vezes a gente tem que parar um pouco. E como foi cantado aqui, Ele me ama. Começar a meditar na palavra. Começar a ouvir a palavra novamente. Começar a dar voz para o Espírito Santo. A começar a ter mais sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Porque se nós não parar para ouvir aquilo que os céus estão dizendo, aquilo que Deus está dizendo, a tendência é que a gente sofra. A tendência é que a gente se afaste do caminho. A tendência é que a gente perca totalmente a esperança. É como aqueles discípulos que ouviram ali uma palavra, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas eles decidiram se afastar de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus caminha com eles, e mesmo Jesus caminhando com eles, eles não reconheceram que era Jesus que estava ali com ele. Mas a Bíblia diz que o coração deles queimava. Sabe? Que quando eles já chegaram até na casa, eles se assentaram e ali os olhos deles foram abertos. Quando eles se assentaram na mesa com Jesus, os olhos deles foram abertos. E a gente está vivendo um tempo hoje que os nossos olhos precisam ser abertos, para que a gente possa entender o propósito, a vontade, aquilo que Deus está falando para nossas vidas, amém? Mas voltando aqui para o texto, agora a gente vai ver aqui os grandes erros que Amazias cometeu. Nesse texto vai revelar aqui para a gente uma ingratidão, uma confusão espiritual, um coração dividido. Por quê? Após Amazias ir para a guerra e vencer a guerra, a Bíblia vai dizer que Amazias ele mata 10.000 soldados e 10.000 soldados também do povo de Edom, ele leva consigo. E eles levam até um alto monte, até um alto no precipício, e
ele lança todos aqueles soldados ali de cima. E ali eles foram despedaçados. Agora a Bíblia vai dizer algo muito forte que Amazias fez. Amazias, ele trouxe os deuses de Edom. Ele trouxe ali os deuses daquele povo. O Deus que não foi capaz de salvar o seu próprio povo. E Amazias agora começa a adorar. Começa agora a acender incenso e adorar esses deuses. Vejamos bem. Por que Amazias, alguém que conhecia o Senhor, conhecia a palavra de Deus, alguém que fazia que era reto aos olhos de Deus, mas não de todo o coração. Como que um rei desse, que tinha uma palavra profética, que ouviu o Senhor, ouviu o Senhor que não era para fazer uma aliança com aqueles soldados de Israel, e ele não fez. Mas aí Amazias falou com o profeta assim: mas e o dinheiro que eu paguei? E o dinheiro que eu paguei, o que eu vou fazer? Vai sofrer o prejuízo. Só que, infelizmente, algumas atitudes que nós tomamos, às vezes gera algumas consequências na nossa vida. E eu não sei o que aconteceu na cabeça desse rei. Eu não sei o que fez esse rei deixar o Senhor. A Bíblia diz que enquanto eles estavam lá em campo de batalha, aqueles 100.000 soldados de Israel foram até Judá, e ali eles mataram quase 3.000 pessoas, além de roubar os pertences, os despojos ali. E eu fiquei pensando, será que foi por conta disso, porque Deus não protegeu enquanto eles estavam na batalha? A Bíblia não vai falar sobre isso, mas o que faz um homem abandonar os caminhos do Senhor? O que faz um rei que tinha ali uma palavra, que tinha ali conhecimento de Deus, abandonar os caminhos do Senhor e começar a adorar outros deuses? E começar a idolatrar outros deuses? E pensando nisso, eu comecei a olhar para a minha própria vida. Porque muitas das vezes a gente passa algumas circunstâncias, a gente passa algumas dificuldades e a gente começa a olhar para outros deuses. E outros deuses pode significar muitas coisas. Não necessariamente um deus de estátua, não. Mas pode ser o dinheiro, pode ser o pecado, pode ser os prazeres desse mundo. Então o povo, o ser humano não é muito diferente. Os dias atuais hoje não é muito diferente dos dias do rei Amazias. Só trocaram os deuses. Sabe, Deus havia dado uma vitória para o rei. Pensa bem, um rei que acabou de ter uma vitória, Deus acabou de dar uma vitória para esse rei. O cara vai lá e traz os deuses daquele povo que não foi capaz de proteger aquele próprio povo, e o cara começa a adorar. Isso só vai nos mostrar o seu coração dividido. Isso só vai nos mostrar a confusão espiritual que Amazias tinha. O Deus, ele nos dá a vitória. E às vezes as pessoas preferem celebrar a vitória com outros deuses. O orgulho, o dinheiro, o reconhecimento, a vaidade. Só que agora, Deus ainda dá mais uma oportunidade para Amazias. A Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 15: então a ira de Yahvé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um dos seus profetas que o questionou:
por qual razão buscaste o Deus deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? Deus ainda dá uma oportunidade para Amazias se arrepender. E a Bíblia diz que Amazias, ele interrompe ali o profeta e diz: porventura fizemos você profeta, porventura te fizemos conselheiro do rei, cala-te, ou prefere ser morto? Agora, Amazias, ele quer calar a voz de Deus. Agora, Amazias, ele é dominado pela presunção, pelo orgulho, e quer calar totalmente a voz de Deus. Agora o seu coração está endurecido e ele cria ali uma resistência à voz de Deus. E toda vez que um homem, ele cria uma resistência à voz de Deus, isso vai levar o homem para destruição. Toda vez que nós não ouvimos a palavra de Deus, toda vez que nós endurecemos o nosso coração, isso vai nos levar à destruição. E nesse texto, nessa história, a gente aprende aqui que não basta começar bem, é preciso permanecer com o coração totalmente em Deus. Não basta apenas começar bem. Amazias começou muito bem. É igual a gente, né? A gente sempre começa muito bem. Quando a gente aceita Cristo, está vivendo, está experimentando ali o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, a gente se esfria. A gente acha que agora somos independentes. A gente acha que agora nós não precisamos mais, que agora a gente sabe de tudo. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Mas o segredo da vida com Deus é a gente fazer tudo para Ele, é amar Ele com todo o nosso coração. O que faltava no rei Amazias era só isso. Era só isso. Era amar o Senhor de todo o coração. Era ter uma sinceridade de coração. Sabe, eu vejo que esse rei, ele tinha potencial para ser um dos maiores reis da história de Judá. Um dos maiores reis aqui da Bíblia. Mas ele preferiu abandonar o Senhor. Ele preferiu se afastar do Senhor. Que a gente precisa voltar para Deus, buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, acima de qualquer coisa, sabe? Marisa falou aqui, leu aqui o texto de Isaías. Irmãos, só aquilo ali, acho que não precisava nem mais de pregar. Só aquilo ali já era suficiente para a gente encher o nosso coração de alegria, de paz, de gozo. Sabe, a gente precisa voltar ao Senhor. Sabe, a gente precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E o primeiro amor não é só algo que a gente fala assim, um amor que eu tive lá atrás, não. Mas também é um lugar, sabe, um lugar de inteira devoção. Sabe, um lugar onde a gente tinha um anseio de estar na presença de Deus. Sabe, hoje pela tarde, eu coloquei ali um hino. Aí eu estava ali com a minha filha, com o meu bebê. E a gente estava ali junto ali, nós estávamos ali cantando, ela no meu colo.
E ali foi se tornando um ambiente tão agradável. Sabe, um momento ali assim, tão gostoso. E eu falei assim, meu Deus, como eu estava com saudade, sabe, de ter esses momentos com o Senhor. Sabe, como eu estava com saudade, Deus. Eu sei que a nossa vida, ela é cheia de coisas. Eu sei que a nossa vida, ela é pesada. Sabe, ela é cheia de desafios. Sabe, hoje eu ouvi uma palavra, Mateus 7, né, pastor? Mateus 7 mesmo? Mateus 7. Nós ouvimos hoje uma palavra do pastor Jeremias. Na verdade, nós fizemos um exercício. E esse texto destacava aquela parábola que Jesus conta ali sobre o homem que construiu a sua casa, alicerçou ali a sua casa sobre a rocha, e o que fez ali a sua casa sobre a areia. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a chuva, a tempestade, a enchente, ela veio para as duas casas. Sabe, eu até cheguei a falar com Marisa. Falei assim, olha Marisa, uma das coisas que eu entendo é que veio a chuva, veio o vento forte com violência, veio as enchentes, mas nós permanecemos de pé. Isso olhando para minha vida toda. Mas sabe por que eu permaneci de pé? É porque um dia eu ouvi e pratiquei a palavra de Deus. É por isso. Agora, a chuva, ela veio e trouxe danos. A tempestade veio e trouxe danos. A enchente veio e também trouxe danos. Mas os danos, eles são reparáveis. São coisas que Deus restaura. São coisas que Deus faz de novo. Assim como Amazias, Deus falou para Amazias, Deus tem muito mais para te dar. Não preocupa com aquilo que você perdeu. Não preocupa com aquilo que você investiu. Não. Deus tem muito mais para te dar. E talvez hoje a gente tenha vivido assim. A gente tem feito o que é certo, tem tido uma obediência em parte, mas ainda não entregamos totalmente o nosso coração ao Senhor. E hoje Deus tem falado para nós que do nosso jeito não vai dar certo. A vontade de Deus é que a partir de hoje a gente possa voltar a fazer as coisas do jeito de Deus. E eu quero te convidar para você ficar de pé, para a gente orar. Amém? Não dependa da sua força humana. Não é tempo de você negociar a sua fé. Não é tempo de buscar outros deuses. Mas é tempo de depender exclusivamente de Deus. É tempo de eu reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos e viver um endireitamento do Senhor. Este é o tempo que Deus quer trazer um alinhamento, que Deus quer que você se posicione na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, não dependa de mim para orar, comece a falar com Deus, comece a lembrar, talvez aonde você caiu, aonde foi o começo da sua queda, comece a lembrar nesta noite. E se você arrepender,
Deus tem muito mais para te dar. Deus, Ele quer redirecionar os seus caminhos. Talvez existem coisas na tua vida que não anda. Talvez existem coisas na tua vida que não está dando certo há muito tempo. Você está tentando, você está buscando, mas não acontece. Mas você não está vivendo aquilo que o Senhor te prometeu. E você começa então a duvidar daquilo que Deus te prometeu. E aquilo que Deus te prometeu, você passa a não mais acreditar e começa a fazer as coisas que você acha que é o melhor para a tua vida. Mas Deus continua dizendo para você nesta noite: eu tenho o melhor para a tua vida. Os meus planos para você são os melhores. Eu tenho planos de paz e não de morte. Eu tenho plano de vida. Eu tenho abundância para derramar sobre a tua vida. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: é uma noite de posicionamento. É uma noite de abrir mão de algumas coisas para que a bênção de Deus, o favor de Deus alcance a tua vida. Nessa noite, o Senhor, Ele quer te reposicionar. Nessa noite, o Senhor quer alinhar a tua vida, a sua vontade, ao teu plano perfeito. E a Bíblia vai dizer que o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que nesta noite a sua mente possa ser renovada. Que nesta noite a sua mente possa ser transformada. E se apresente diante dEle com um sacrifício vivo, com um culto racional. Se apresente diante dEle nesta noite com todo o teu coração. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar, vocês vão me achar, vocês vão vencer. Eu tenho vitória para derramar sobre a vida de vocês. Eu tenho vitória para derramar sobre o meu povo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. O Senhor, Ele quer te prosperar. O Senhor, Ele quer mudar a tua vida. O Senhor, Ele quer realizar o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor teu Deus. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor teu Deus. E confia nele. E o mais Ele vai fazer na tua vida. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Quando as fúrias do vento vêm contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de não é tempo de desistir. Se humilhe diante dele. Se humilhe diante dele. Que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Esse é o tempo. Essa é a hora. Não é amanhã, não é depois, é agora. É agora que nós precisamos buscar a face do Senhor. É agora que nós precisamos aprender a depender de Deus novamente, a viver uma dependência no Senhor novamente. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
esse